Outra doença bastante comum que podemos citar é a síndrome de Alzheimer, né? Ou mal de Alzheimer. Ela também é uma doença degenerativa, crônica e progressiva, né? O que vai ocasionar essa doença? Vai ocasionar aí a demência nos pacientes idosos, tá? Normalmente, o mal de Alzheimer, ele acomete aí pacientes acima de 65 anos. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tem 60 e tem o mal de Alzheimer. Sim, para toda regra tem suas exceções, não é isso? Então, basicamente é depois dos 65 anos, mas nada impede que vá ser antes também, né? No caso da doença de Alzheimer, gente, acontece ali dos neurônios e as conexões se degeneram e morrem. E aí, o que vai causar os neurônios morrendo? Vai causar a atrofia cerebral, né? E a função mental, ela vai, consequentemente, diminuir, tá? A síndrome de Alzheimer, ou mal de Alzheimer, ela apresenta aí três características básicas. A primeira é a mais falada, né? Que é a alteração da memória, alteração da capacidade intelectual e alterações de comportamento, tá? Então, essas três características básicas. O diagnóstico, o médico vai realizar ali através da história clínica do paciente e também ele pode pedir aí exames cerebral, né, como tomografia computadorizada do crânio. Para quê? Para ver se tem atrofia craniana, não é isso? Então, o médico ele pode estar pedindo esses exames aí para fechar o diagnóstico. Existe aí alguns tipos de medicamento, eu coloquei para vocês no material. Esse medicamento, ela vai melhorar ali a função mental do paciente. No caso, vai ser um tratamento paliativo, né? Ele vai tentar retardar essa morte aí dos neurônios, os que ainda sobraram, tá? Então, o tratamento é basicamente este, tá? Cuidado de enfermagem, acompanhamento cotidiano, higiene, alimentação saudável e segurança. A segurança, gente, ela tá aí, ela anda lado a lado aí com o acompanhamento cotidiano. Por quê? Porque o idoso com alteração, com perca de memória, alteração cognitiva, se ele sair de casa para ir no supermercado da esquina, a maioria das vezes ele não sabe mais voltar, ele não sabe mais nem quem é ele, né? Então, tem que propiciar aí a segurança do paciente nesse quesito. O paciente com Alzheimer, ele não pode ficar sem supervisão de espécie alguma, ok? Outra doença aí neurológica é a crise convulsiva, né? A convulsão, ela ocorre aí quando tem alguma atividade elétrica anormal no cérebro. Normalmente essas convulsões, elas vêm de repente, né? Variam aí quanto à duração e a gravidade e pode ser um evento único ou ter crises repetidas, né? No caso de crises recorrentes, vai caracterizar o quê? A epilepsia, não é isso? Quais são os sintomas da crise convulsiva? Perca de consciência, espasmos musculares, babar ou espumar pela boca, cair, né? Vai ter aquele desmaio, ficar com gosto estranho na boca, cerrar os dentes, morder a língua. Tudo isso são sintomas das crises convulsivas, tá? O que pode ser a causa de uma crise convulsiva? Vai depender, né, de paciente para paciente. Às vezes a crise convulsiva que dá na Maria não é a mesma crise convulsiva, não é a mesma causa da crise que deu no João, né? Uma das causas pode ser lesão cerebral quando o bebê nasce, pode ser por abuso de drogas, por febre alta, por choque elétrico, por picadas de animais peçonhentos. Então, assim, há uma série de causas, tá, para as crises convulsivas. O diagnóstico, o médico, ele vai fazer esse diagnóstico aí
a base da história clínica do paciente e vai pedir aí alguns exames, né? Toxicológico, de droga, exame de imagem como tomografia, vai pedir o exame de sangue para poder ver se tem algum desequilíbrio eletrolítico. Então, assim, há uma série de exames que o médico ele pode estar solicitando, tá? Quais são os cuidados de enfermagem para um paciente com crises convulsivas? Privacidade, né, do ambiente aí para o paciente, prevenir as lesões, protegendo a cabeça do paciente, afrouxar as roupas. Se o paciente se encontrar no leito, deve retirar aí os travesseiros, erguer aquelas grades laterais é muito importante, porque se o paciente se mexer no leito, ele não vai cair nem para um lado nem para o outro. Esses são alguns cuidados dentre vários, tá, gente? Que no material de vocês tem mais cuidados, ok? Temos também a epilepsia. A epilepsia é a crise recorrente aí da crise convulsiva, não é isso que nós acabamos de falar? Vai acontecer repetidas vezes. É importante ressaltar que a epilepsia ela não é uma doença mental, tá? Embora as crises podem ser desencadeadas por algum tipo de estresse ou ansiedade, ok? O diagnóstico também ele é feito pela história clínica do paciente e exames de imagem, tá? O tratamento é feito por medicamentos que bloqueiam aí essas descargas elétricas que o cérebro vai sofrer, tá? As causas, como eu falei para vocês, causas variadas, né? Pode estar relacionada aí com lesão no cérebro, decorrente de algum tipo de traumatismo, de uma infecção que teve lá quando era criança, como meningite, por exemplo. Essa epilepsia pode ser desencadeada também por ovos de solitária no cérebro, né? Que chama aí a neurocistitercose. Abuso de bebidas alcoólicas e drogas também podem ocasionar aí as crises de epilepsia. Então, assim, são várias causas que podem desencadear, tá? Quais são os cuidados de enfermagem? Sempre posicionar o paciente lateralmente por causa da língua, né? Drenar ali a saliva e evitar, para poder evitar a aspiração, né? Se o paciente aspirar ali a saliva, pode ser que ele tenha uma complicação pulmonar, né? Não realizar a abertura da boca, que pode provocar traumatismo. Não colocar os dedos aí, tentando abrir a boca do paciente, porque o paciente ele vai acabar mordendo, né, o técnico ou quem tentar socorrer. Manter ali sempre o decúbito lateral para poder evitar aí a broncoaspiração. Então, tudo isso são cuidados de enfermagem para pacientes com epilepsia.